Acompanha aí a química ambiental, a química do cotidiano. Analisa as afirmativas a seguir referente a alguns metais. Primeira, usa-se em utensílios domésticos pela resistência à corrosão, pois passiva-se em presença do oxigênio. Então, falou aqui que ele é resistente à corrosão, ou seja, a oxidar-se, formar aquela parte de ferrugem. Usa-se na produção de ácido por sua alta resistência à tração. 3. Forma uma liga denominada latão, que serve, quando fundida ao cobre, para a produção de objeto. 4. Aplica-se em placas de vídeo para a fabricação de espelho. Então, ele quer saber quais são esses metais, tá? Então, vamos reler cada um, ele quer que você associe, isso é importante, química do cotidiano, química ambiental, tá? Ele quer que vocês associem qual seria o metal. Então, é importante que para a prova de química você tenha esse conhecimento básico. Não é que você vai conhecer todas as substâncias, mas as principais que sempre aparecem no nosso dia a dia. Então, quem será esse primeiro metal que ele botou aqui, ó? Usa-se em utensílios domésticos pela resistência à corrosão, pois passiva-se em presença do oxigênio. Então, a gente já pode raciocinar aqui que seria quem? O alumínio, tá certo? Ok? O alumínio, ele não sofre corrosão na presença do oxigênio, beleza? Então, esse primeiro metal aí é o alumínio. Vocês lembram, por exemplo, naqueles fios lá próximo à praia, os nossos fios que são utilizados são de alumínio, porque se eu colocasse ali fio de um outro metal, a maresia ia corroer ele ali, tá certo? Então, o alumínio é o fio utilizado ali próximo às praias, naqueles postes. Você pode observar que usa em cidades também, que a maresia é forte, litorânea, como no caso de Natal, utilizam-se muito essa parte do alumínio, né? Embora seja mais caro, o alumínio, lembre-se que ele não é encontrado na natureza. O alumínio, ele vem através da eletrólise, tá certo? Vocês têm que estar lembrados disso daí, que o alumínio não é encontrado puro na natureza, ele é fabricado em siderúrgica, tá certo? E aí, ó, para cá, para cá, para cá, por isso que o alumínio é muito caro. Você vê às vezes aquelas coberturas de poste com os alumínio. Então, nós não encontramos o alumínio puro na terra, nós encontramos o alumínio no seu minério. Eu tenho que separar ele através de uma reação química, e para isso eu passo uma corrente elétrica, né, que nós já temos aí aulas. Vocês podem voltar aí no nosso blog, tem aula lá sobre eletrólise, dá uma acompanhada lá, tá certo? Mas nós vamos falar ainda aqui mais na frente. Mas eu quero dizer para vocês exatamente isso, que o alumínio, ele sai caro porque é necessário uma corrente elétrica passar para provocar a reação. Então, gasta energia. Por isso que é muito importante a reciclagem, porque existe muito alumínio aí que sai mais barato, né, do que jogar ele fora ou fazer, né, novos alumínios. Então, jogam fora o alumínio para fabricar novos alumínios. É um processo muito caro, através da eletrólise, ok? Por isso que a coleta seletiva, o pessoal procura muito alumínio, que ele é bem vendido, tá certo? Nesse campo para reciclagem, beleza? E lembre-se, o alumínio não sofre corrosão ao oxigênio. Agora, cuidado, existe a chuva ácida, né? Toda a chuva aqui, principalmente em regiões urbanas, ela é levemente ácida. Por que, professor Luiz Carlos, a chuva é levemente ácida? Porque nós sabemos que o CO2 ele está presente na atmosfera, tá certo? Se o CO2 está presente na atmosfera, ele reage com a água, tá? E forma o H2CO3, um ácido que é instável, separa muito, né? Sofre logo a parte da ionização em H+, em HCO3-, tá certo? Mas forma aí o que a gente chama levemente uma chuva ácida. Então isso aí é importante vocês saberem também do CO2, além do efeito estufa, né, que é benéfico para a gente, mas estão colocando cada dia mais com a tecnologia, os carros colocando mais CO2 na atmosfera, que está esquentando demais e está aumentando o efeito estufa, que está sendo aí já um mal para a humanidade, ok? Então acompanhe rapidamente a chuva ácida, ó. Coloquei aí, toda a chuva é ácida por natureza, devido ao CO2 da atmosfera. Então, toda a atmosfera aí tem CO2. Como nós estamos aumentando o efeito estufa, está indo mais CO2, o que ocorre com o CO2 na presença de águas, em certas condições lá em cima, com radiações
temperaturas baixas, pressões modificam, ele gera um ácido, então essa chuva é levemente ácida, né? E nós sabemos que esse ácido é instável, libera esse H+, que caracteriza aí essa parte da acidez. Então toda chuva, por natureza, né, devido à presença do CO2 na atmosfera, ela é uma chuva ácida. No caso do CO2, como é um ácido aqui, né, não é um ácido tão forte, tá certo? Então nós temos uma chuva levemente ácida, ok? Vai para cá, para cá, para cá. Lógico que o CO2 não é aquele ácido principal que torna a chuva ácida. Quem torna mais as chuvas ácidas mesmo são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. E lembrando que aí forma o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. Aí esse ácido sulfúrico, quando essa chuva ácida cai, aí ela corrói o alumínio. Tá? O alumínio é corroído pela chuva ácida, tá? Não é pela maresia, pelo NaCl com a água, mas pelo ácido. O ácido H2SO4 é um ácido forte e corrói sim o alumínio. Então vamos ver na verdade quais são os dois gases que provocam mesmo essa chuva ácida. Acompanhe na tabela os gases e exatamente as suas reações. Então o CO2 nós vimos que produz uma chuva levemente ácida, mas também nós estamos mandando para a atmosfera anidrito sulfuroso, anidrito sulfúrico, ou seja, os óxidos de enxofre, que quando reage com oxigênio, tá certo? Termina na última reação lá, formando um ácido muito forte, o ácido sulfúrico. A mesma coisa ocorre com os óxidos nítricos, né, de nitrogênio, que sobem também para a natureza, né, que reage com a água e forma também, tanto faz em situação de frio ou de quente, forma também um ácido, tornando a chuva ácida. Então a chuva ácida ela é oriunda da presença de óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, tá certo? Na atmosfera, que reage aí com os oxigênios, com a água da chuva e termina formando os ácidos. Então a chuva ela não é uma substância pura, tá? A água pura, ela sempre vem uma mistura porque contém esses ácidos. Por isso que a gente chama de chuva ácida. Olha para cá, vestibulando. Esses videozinhos daqui uns 2, 3 dias, essa aula já vai estar no blog, ela está hoje ao vivo, vai ser editada, vai para o nosso blog, onde você pode assistir lá, aí você assiste, volta, copia, né? Assiste devagarinho essa aula e tira aí todas as suas dúvidas sobre esse assunto, ok? Então, nós falamos para vocês sobre o primeiro metal. Vamos para o segundo metal da segunda questão. Primeiro ele diz: assinada da afirmativa seguinte é referente a alguns metais. Primeiro, usa-se em utensílio doméstico pela resistência à corrosão, pois passiva-se em presença ao oxigênio. Então, que não sofre corrosão na presença do oxigênio é o alumínio. Então, esse primeiro aqui seria o alumínio, ok? O alumínio, o oxigênio não corrói ele, ok? Junto com a maresia do mar também. Agora, com a chuva ácida, corrói. Lembre-se disso, mas o alumínio ele não sofre ferrugem. Por isso que muito nas casas aí usam portão de quê? De alumínio, que Natal tem a presença muito para cá, da maresia, NaCl, tal, próxima à cidade litorânea. Então usam muito portão de alumínio nas casas, porque você não se preocupa com ferrugem, tá certo? A maresia ali não atinge o alumínio, só mais a chuva ácida que cai. Agora, se você põe um portão de ferro, uma grade de ferro, você tem que estar sempre cuidando, porque ali a maresia corrói e forma o ferrugem. Então, compensa quem vai botar um portão, compensa logo botar um de alumínio, porque vai demorar muito mais, já que ele não sofre aí a corrosão devido à presença do oxigênio e da maresia, ok? Vamos para o segundo.